Nesse vídeo vamos falar sobre um tratamento que está ganhando força, que é a vigilância ativa. É o fato de você saber que tem um câncer de tireoide e não operar. Eu trago esse vídeo porque você pode já ter ouvido conteúdo sobre isso nas redes sociais ou já ter lido sobre isso, né? E é importante saber os riscos e os benefícios dessa abordagem de você saber que tem um câncer e não opera, né? Esse tratamento ele surgiu após uma pesquisa realizada pelo professor Ito, que é um médico japonês, que fez um estudo em pacientes que tinham nódulos menores do que 1 centímetro na tireoide, que foram puncionados, e ao saber que era câncer, ele não encaminhou os pacientes para cirurgia de imediato. Isso dentro de um protocolo de pesquisa, os pacientes concordaram em passar por esses riscos, e o que ele viu é que muitos desses pacientes, esse câncer de menos de 1 centímetro, ele crescia muito devagar, né? Passava anos sem crescer e a taxa de crescimento acontecia em poucos pacientes, geralmente nos pacientes mais jovens. Então ele acompanhava uma conduta wait and see, espere para ver, né? Então, se crescesse, o paciente ia para a cirurgia, se não crescesse, o paciente continuava acompanhando e é possível até passar anos e anos, às vezes décadas, sem o problema nunca crescer. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de pesquisa, né, ela é importante, eu vejo mais no seguinte sentido: você saber que na maioria dos pacientes o câncer cresce devagar e não há necessidade de você correr com um tratamento para um câncer de tireoide na maioria dos pacientes, porque às vezes o paciente precisa resolver outros problemas da vida, às vezes precisa encontrar o melhor momento, seja na saúde, seja financeiro, às vezes na fila do SUS. Então o paciente precisa ter, né, essa noção que na maioria dos casos não precisa correr. É para isso que serve esse estudo, porque imagine o fator psicológico: você tem um nódulo que foi puncionado e é um câncer e você não vai fazer nada quanto a isso. Aqui na cultura, né, ocidental, no Brasil, eu não conheço pessoas que, sabidamente tendo um câncer, elas optariam por essa abordagem. Eu mesmo, como médico, por já ter visto vários casos de câncer de tireoide agressivo, até mesmo de nódulos pequenos que deram grandes metástases, para mim não faz sentido você correr o risco de ficar com um câncer tendo uma possível cirurgia que resolve o problema, né, com baixo índice de complicações. Um ponto que eu observo, né, sempre quando você vê algum conteúdo sobre vigilância ativa, eles comparam a vigilância ativa, você não operar, com a cirurgia total, com tirar toda a tireoide. Então, realmente, entre não fazer nada e tirar toda a tireoide, desenvolver hipotireoidismo, risco de rouquidão, risco de hipoparatireoidismo, parece muito tratamento, porque a pessoa saudável vai passar a tomar um hormônio todo dia, né? Mas no meio termo existe uma cirurgia que se encaixa perfeitamente para esses casos menores do que 1 centímetro, que são os pacientes que iriam para a vigilância ativa, que é a cirurgia parcial. Então, na cirurgia parcial, você remove apenas metade da tireoide. O risco de ter rouquidão é baixo, porque só abordou um lado. O risco de ter hipoparatireoidismo é zero, porque você não mexeu nas paratireoides do outro lado. E o risco de ter hipotireoidismo é menos de 20%. A maioria dos pacientes que fazem a parcial, eles não precisam repor o hormônio da tireoide. Então a pessoa vai continuar saudável, sem tomar nenhum hormônio, sem ter poucas complicações, né, tendo praticamente poucas complicações e sem o câncer. Então, a única consequência é uma marquinha no pescoço da cicatriz, não tem como, né? Que até já existe a cirurgia sem cicatriz, mas ela é muito agressiva, ela tem muito mais efeitos, muito mais possíveis complicações do que a cirurgia convencional. Então, a marquinha, a cirurgia convencional, ela é mais segura. Então, na prática, se você tem essas duas comparações, é mais justo, né, você dar essa opção ao paciente: operar ou acompanhar. É possível que o paciente acompanhe, mas são poucos casos, né? Na minha prática, quais são os pacientes que eu indico essa conduta? Quando vem um paciente com 80 anos, 90 anos, com várias comorbidades, um infarto, hipertensão, diabetes, anda devagar, já tem uma certa limitação física por conta da fragilidade da idade, nesses pacientes você faz ultrassom, vê lá um nódulo esquisito, pequeno, pode ser um câncer. Mas eu não punciono nesses casos. Você pode inicialmente acompanhar sem puncionar. Pode ser um câncer, mas é melhor não saber, porque imagine uma pessoa dessa que já tem vários problemas de saúde, passar por uma cirurgia para tirar um câncer, que o risco dele ser agressivo, dele matar é muito baixo, não vale a pena, né? Então são essas as situações que vale a pena a gente pensar nessa vigilância ativa. Na prática, o paciente tendo uma punção confirmando o câncer, são poucos os pacientes que optam por esse caminho. É interessante, eu lembro de um congresso que eu assisti, presencial, foi antes da pandemia, que o palestrante deu lá meia hora de aula falando sobre a vigilância ativa, e aí, quando ele terminou de falar, veio uma outra pessoa, né, fez uma pergunta para a plateia. Eu queria só fazer uma pesquisa rápida aqui na plateia, uma plateia só de cirurgia de cabeça e pescoço. Quem aqui aceitaria um nódulo menor do que 1 centímetro
puncionado, carcinoma papilífero, é só acompanhar. E no final, ninguém levantou a mão, nem a pessoa que estava dando a palestra, né? Por quê? Porque nós sabemos que a cirurgia, na maioria dos casos, ela tem baixos riscos, né? O risco de você continuar com câncer, né? E esse câncer se tornar mais agressivo existe, né? Ah, é 1%, é 5%, mas você não quer fazer parte desses 5%, sabendo que pode ser feita uma cirurgia que resolve o problema com baixos índices de complicações, né? Então, é isso, né, o que eu tinha para falar sobre esse tema, né? Se você gostou, já deixe nos comentários. Se fosse em você, sabendo que é câncer, você iria acompanhar, né? Que aqui é um ponto também, né? Até lembrei desse aspecto. Não são todos os casos que podem ser acompanhados. Lá na pesquisa original do Dr. Ito, pacientes que tinham nódulos no istmo, pacientes que tinham nódulos nas bordas da tireoide, principalmente na borda posterior, o nódulo mais posterior, próximo do nervo, nesses casos, esses pacientes não acompanhavam. Também nos pacientes que tinham linfonodos suspeitos de metástase, esses casos eles iam direto para a cirurgia. Então a única situação em que os pacientes eram acompanhados eram nos nódulos que estavam no meio da tireoide, tinha tecido ao redor sadio, e aí sim era seguro você só acompanhar. Tá? Então, antes de você achar que o seu caso cabe fazer esse tipo de tratamento, isso é algo que precisa ser avaliado. Se ele estiver na borda, não compensa o risco, pois ele pode invadir outros tecidos. Mesmo pequeno, ele pode ter essa capacidade, né? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative as notificações. Esteja convidada toda terça-feira a participar das lives que eu faço aqui no YouTube. Nas sextas, as lives lá no Instagram. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!